Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 2 de outubro. Agora na Espanha, 21 horas em ponto, no Brasil, 16 horas. Falta uma hora para terminar a eleição aí no Brasil. Já já vou falar disso. Gente, a BTC segue emprestando plena vigência à nossa cunha triangular. Na verdade, a gente está tendo dificuldade de superar a mediana do canal de Keltner. Hoje a gente chegou a fazer a máxima em 19.395, a mediana está um pouco acima, em 19.500. A gente tentou uma, duas, três vezes, não deu, rejeitou. É normal, a partir da terceira tentativa fica mais factível o transpasse. É normal tentar uma, duas, três vezes. A mediana do canal de Keltner é um importante platô resistencial. Vocês vejam que aqui também a gente tentou, foi, voltou, e quando conseguiu transpassar, aí basicamente a BTC ficou transitando na banda superior do canal. É a mesma coisa que vai acontecer aqui, só que como a gente está no bico, na cunha de uma figura triangular mais ampla, esse transpasse acaba sofrendo alguma dificuldade a mais. E na nossa banda de VWAP mensal, a gente basicamente está desenhando ainda a banda do mês 10, mas é bem provável que daqui a 2, 3 candles, lá para quarta-feira, terça ou quarta-feira, a gente já tenha o desenho aqui da nossa banda do mês 10, que provavelmente vai seguir sendo engolfada pela grande banda do mês 6 de 22, que engolfou a do mês 7, 8, 9 e vai engolfar a do mês 10, que a gente vai começar o desenho de forma mais ampla, repetindo, né, o padrão comportamental do grande engolfamento protagonizado pela banda do mês 5 de 2021, que abraçou a do mês 6, abraçou a do mês 7 e criou, com essa série de engolfamentos, o cenário para a gente buscar o all-time high. E é isso que vai acontecer. Essa série de engolfamentos mostra a perda desse ímpeto vendedor, a perda desse impulso dos vendedores, e já já isso aqui vai redundar numa pernada para estressar as uppers da nossa grande grade de expansão logarítmica exponencial. No intraday, a BTC foi absolutamente didática. A gente basicamente lambia a lower, voltava para VWAP. Aqui a gente lambeu, não voltou. Estressamos a lower bastante, voltamos para VWAP, foi mais ou menos aqui que eu ofertei os sinais, já praticamente todos já fecharam, falta um no para o SDT, que já está quase fechando. Gente, na Seara Fática, mais de 34 mil BTCs saíram das exchanges desde o dia 30 de setembro, e esse movimento continua. O scanner de movimentação on-chain Sentiment tá dando conta de que essa sangria de BTCs das exchanges talvez seja a antecipação de um amplo movimento cotacional, provavelmente ascendente. E a Solana, aqui na capa da Bloomberg, dá conta de que reinicializou o cluster de forma com sucesso, a reinicialização, né? E a rede agora está full operacional novamente. Enfim, já é a terceira vez que a Solana tem que reiniciar o cluster, mas o fato é que deixa a comunidade, principalmente os holders de Solana, como é o meu caso, um pouco apreensivo, porque pode ser que seja um problema estrutural, mas vamos ver se agora os devs conseguiram efetivamente debelar esse bug que acaba impondo recorrentes reinicializações na rede da Solana. E a Coinbase, uma das maiores exchanges dos Estados Unidos, está enfrentando problemas com saques e depósitos pela via bancária. Alguns bancos encerraram de forma unilateral as contas de algumas exchanges nos Estados Unidos, prejudicando empresas e clientes. Segundo a Coinbase, não há nenhum problema com relação ao sistema e à liquidez, os ativos estão seguros. É um problema mesmo de relação com os bancos, já que os bancos estariam atendendo a ordens de espectro fiscalizatório. Vamos ver como essa situação vai se desdobrar. A gente tem que ficar atento, porque os órgãos fiscalizadores nos Estados Unidos, em razão desse hiato regulamentar, acaba de forma arbitrária e até unilateral
promovendo orientações que acabam prejudicando os clientes. O fato é que a Coinbase alega que está sendo vítima do encerramento unilateral de contas correntes do sistema bancário norte-americano. Vamos ver se esse imbróglio se resolve. Provavelmente a próxima legislatura, que vai ser eleita agora nas eleições de meio de mandato, vai promover a regulamentação do mundo cripto nos Estados Unidos. E na capa do New York Times, brasileiros vão às urnas numa eleição dividida entre dois titãs da política brasileira. Luiz Inácio Lula da Silva, que governou o Brasil de 2003 a 2010, e Jair Messias Bolsonaro, que é o atual mandatário. Vamos ver como vai se desdobrar. Eu estou aguardando aqui as pesquisas de boca de urna para ter uma ideia de como isso está se desdobrando. O TSE afirma que as filas estão dentro da normalidade. Alguns eleitores reportam até 4 horas na fila para poder votar. E um analista aqui da Mistalk faz uma análise muito aprofundada sobre a possibilidade do Vladimir Putin fazer uso de armas nucleares. Segundo ele, esse analista, muito provavelmente a oligarquia russa não deixaria o Putin tomar uma atitude tresloucada nesse sentido. O uso de armas nucleares táticas, essas sim, poderiam ser objeto de uso pelo Kremlin se efetivamente houver um horizonte onde a guerra não conseguiria nem manter os territórios já ocupados e que foram até objeto de referendo, um referendo ilegítimo, segundo o Ocidente. Mas, enfim, segundo esse analista, o Vladimir Putin, para fazer uso desse tipo de armamento, enfrentaria resistência não só no alto comando militar, no generalato russo, mas também junto aos oligarcas russos, que acabariam sofrendo as consequências de um evento catastrófico como esse. E os investidores de varejo ainda não capitularam. Mesmo com toda essa postura hawkish do Federal Reserve, o fato é que ações como Apple e Tesla ainda não teriam sangrado o suficiente para fazer com que os investidores de varejo abandonassem o barco. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na verdade, o Jerome Powell, no último discurso dele na semana que se encerrou, agora ele avisa que vai continuar bem duro na sua guerra contra a inflação, mas o problema é que a inflação dessa crise de 2022, essa crise de hiperinflação, tem origem não na demanda, então não adianta ficar aumentando o custo do dinheiro, porque essa inflação tem origem na oferta, no colapso da cadeia de suprimento e na pressão sobre as commodities energéticas que está colapsando a oferta. E represar a demanda com a oferta colapsada não faz sentido. Enfim, alguns analistas estão prevendo que o Jerome Powell vai empurrar a economia norte-americana para um abismo recessivo. E o Credit Suisse avisa que não tenta debelar esse nervosismo, avisa que não tem problema de liquidez e que não vai promover uma demissão em larga escala, como o mercado está especulando. O CEO avisou esse final de semana num comunicado que o banco tem sólidas posições e que qualquer programa de demissão e contenção de despesa vai ser previamente discutido com o seu corpo de funcionários. Ninguém vai ser pego de surpresa. Enfim, gente, o mundo está caminhando para cenários de incerteza. As eleições no Brasil estão se desdobrando, é capa do New York Times. E nesse cenário apocalíptico Mad Max, eu tenho para mim que a BTC está se comportando verdadeiramente como uma commodity qualquer, sem aquela amplitude em termos de volatilidade das últimas corridas, dos últimos halves, vamos colocar assim. Essa movimentação da BTC pós-halving que aconteceu em maio de 2020, na minha leitura, está sendo até disciplinada, vamos colocar. Eu achava que a gente ia sofrer mais, em termos de volatilidade, a gente ia sofrer muito mais. Eu tenho para mim que a BTC está bem resiliente, a gente está se aproximando da cunha de uma grande figura triangular que provavelmente vai explodir de forma ascendente. No gráfico semanal, se a gente mantiver esse patamar acima de $19 mil até
agora 21 horas aí do Brasil, que é quando vira a VWAP de domingo para segunda, o próximo candle aqui no semanal vai vir fortemente engolfado, dando aso à criação de um candle comprador para essa próxima semana. Isso sim é um sinal fortíssimo de que a gente vai buscar a VWAP anual, que está ali próxima de 27, 28 mil dólares, que é a base dessa congestão aqui que a gente pode ver no diário de forma mais clara. Ó. É aqui que a gente vai buscar, que é exatamente onde está a VWAP anual. Então, se a BTC virar a VWAP agora, a partir de 21 horas desse domingo aí do Brasil, nesse patamar, a gente vai ter um candle semanal praticamente comprador, com corpo real ínfimo, sendo fortemente engolfado pelo candle dessa semana que se encerra hoje. Então isso aqui pode ser o estopim para a criação de uma sequência de candles compradores no semanal que vai levar a BTC para o patamar da VWAP anual. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. A BTC segue acumulando. No semanal ela tá ficando muito bonita. A gente fica na expectativa para o início da apuração das eleições aí no Brasil. Qualquer coisa eu volto a qualquer hora do dia ou da noite, dependendo da volatilidade do mercado, tá bom? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.